A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Nesse vídeo vamos ver o que a Escritura Sagrada diz com relação ao cabelo do homem. O homem pode ter o cabelo grande, né? Falo isso pois hoje de manhã minha esposa estava vendo um vídeo de um rapaz que estava fazendo um comentário sobre a Bíblia e ele apresentava os seus cabelos longos, bem longos, né, com Rastafari. E tem milhões de inscritos. No primeiro momento, a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, que quem exerce o presbitério deve ser uma pessoa idônea, uma pessoa que dê exemplo à igreja. Um homem de cabelo comprido, ele deve ser um exemplo a ser seguido? Muito bem. Então, quando nós chegamos em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 1 ao 16, que trata necessariamente desta questão, de como os homens e as mulheres devem apresentar-se na igreja, diz lá no verso 14, verso 14: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, né? Ainda alguns vão dizer assim: mas isso aí era um contexto da época, aquilo lá era para essa época. Vai ter Bíblia de estudo que vai dizer: é claro que Paulo não propõe um princípio perpétuo e universal, né? Não, mas só para Corinto que ele estava falando isso, que o homem lá em Corinto, os cristãos de Corinto deviam ter o cabelo curto, mas só naquela época. Hoje nós estamos em outra época, né? Nós não somos de Corinto. Muito bem, mas o que diz a palavra de Deus, né? Já vi pessoas até de boné, chapéu, querer, né, pregar, atender o santo culto, né? Há denominações que permitem, mas pensemos bem, irmãos. Na terra, quando há um julgamento no tribunal, o homem não pode se apresentar diante de juiz de chapéu ou de boné. Isso diante do homem, quanto mais diante do Rei da Glória, o juiz dos juízes. Em sinal de respeito, o homem não pode cobrir sua cabeça quando presta um culto a Deus. Pelo contrário, deve descobri-la, né? E também aos que dizem assim: não, mas isso aí foi para Corinto. Cada povo tem uma cultura, cada povo tem uma tradição, né? E a gente tem que levar em consideração o contexto cultural. Muito bem, mas antes do contexto cultural, antes da análise exegética e hermenêutica, tais como querem os teólogos, né, vem o estudo, né, a interpretação bíblica, porque a Bíblia em si, ela se responde, né? Em primeiro momento devemos ver o que a Escritura diz para depois analisar os demais aspectos. Então Paulo começa a carta aos Coríntios assim, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então ele foi chamado pela vontade de Deus, não pela vontade do homem, primeiro momento. Apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele era comissionado do Senhor Jesus. Eu, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Muito bem, como muitos dizem, essa carta foi enviada para Corinto e trazia doutrinas, né? Aí muitos dizem: não, mas só foi para Corinto esses ensinamentos, né? Aí ele continua falando: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aí ele continua e diz: com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo são chamados cristãos. E Paulo diz que não só em Corinto, mas essa carta ela era destinada a todo, né, com todos, né, ela era destinada a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Ora, se Paulo disse isso, né, que era para todos, logo o ensinamento de um homem cristão não poder ter o seu cabelo crescido
não foi dado apenas aos coríntios, mas a todas as igrejas cristãs na terra, em todo lugar, que invocam o nome do Senhor Jesus, né? Então fica esse vídeo aí, né? Se por um acaso você vê um pregador, homem de cabelo comprido, saiba que não foi isso que Deus deixou de ensinamento através do seu Espírito Santo, usando de Paulo. As referências estão aqui embaixo, tá bem? E é isso, né? O homem deve ter seu cabelo curto, cortado, não trazer boné nem chapéu, né? Quando cultua a Deus, em sinal de reverência e respeito à autoridade divina e à sua supremacia. Então Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja e fique dentro do teu coração.